O conceito bíblico de mordomia é mais do que gerência de bens materiais. A Bíblia também incentiva a mordomia do tempo. Segundo profecia bíblica, nós temos pouco tempo antes da vinda de Jesus Cristo e estamos a viver nos últimos dias, nos últimos capítulos da história da humanidade. Não saia daí, porque o relógio profético está começando. Seja bem-vindo ao Relógio Profético. No estudo de hoje vamos analisar Daniel capítulo 7. É uma continuidade do capítulo 2. No estudo anterior, interpretamos o sonho de Nabucodonosor e descobrimos uma cronologia profética que começa em 605 e estende até a segunda vinda de Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias para Daniel capítulo 7, versículo 1, que diz o seguinte: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Não é a primeira vez que alguém no livro de Daniel recebe um sonho divino. Nabucodonosor, no capítulo 2, havia recebido um sonho. E Nabucodonosor, o rei pagão, foi o primeiro no livro de Daniel a receber um sonho. O sonho que Nabucodonosor havia recebido é conhecido como a espinha dorsal do livro de Daniel. Aquele sonho nos ajuda a interpretar outras profecias dentro do livro de Daniel, como no capítulo 7, 8, 9, 11 e 12. É uma profecia muito importante porque apresenta uma perspectiva geral de 605 até a segunda vinda de Cristo. O capítulo 7 contém uma profecia que apresenta informações do mesmo período que já analisamos em Daniel capítulo 2. Só que o capítulo 7 apresenta alguns detalhes diferentes e nós hoje vamos analisar esses detalhes. Mas antes de analisarmos esse detalhe, eu quero enfatizar algo que também encontramos em Daniel capítulo 2. Vamos ao último versículo de Daniel capítulo 7, que é o versículo 28, que diz o seguinte: Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu. Mas guardei estas coisas no coração. Lembram no capítulo 2, após Nabucodonosor receber um sonho divino, ele também estava perturbado. E o mesmo acontece com Daniel. Vamos agora procurar entender o contexto literário deste capítulo antes de analisarmos algo muito importante dentro de Daniel capítulo 7. Vamos para o contexto. Do versículo 1 até o versículo 4, nós temos uma introdução à informação no capítulo, onde Daniel faz uma referência a um período histórico, faz referência a uma personagem histórica, o rei da Babilônia, para situar-nos no tempo e no espaço. Ao mencionar o rei Belsazar, ao mencionar esses todos os outros detalhes do versículo 1, Daniel está dizendo o seguinte: eu não estou a inventar a informação. Eu recebi essas informações no período em que o rei da Babilônia, fulano, estava a reinar. Nós podemos verificar os documentos da Babilônia e nos documentos da Babilônia nós conseguimos encontrar os reis que Daniel menciona no livro de Daniel. Então Daniel enfatiza que ele não é uma personagem mitológica, ele é uma figura histórica
e ele estava interagindo com outras personagens históricas, num tempo históricos e em reinos também históricos. Do versículo 4 até o versículo 8, Daniel apresenta 4 bestas. Estas 4 bestas representam 4 reinos, e são os reinos que já analisamos no capítulo 2. No capítulo 2, o primeiro reino apresentado, a cabeça de ouro, foi a Babilônia, 605 até 539. Depois da cabeça de ouro, veio o peito de prata, que representa a Medo-Pérsia, 539 até 331. Depois da Medo-Pérsia, surgiu a Grécia, 331 até 168. Em 168, a Roma pagã derrota a Grécia e ela vai reinando até 476 depois de Cristo. Mas este não foi o último reino que analisamos em Daniel capítulo 2. De 476, nós vimos que surgiram vários reinos até o presente. E no fim, Daniel capítulo 2 nos diz que no período de 476 em diante, surgirão vários reinos. E no momento em que esses reinos estarão na terra, surgirá um último poder. E aí somos introduzidos à segunda vinda de Jesus Cristo cá na terra, e ele vai colocar um fim a todos esses reinos terrestres. Daniel, no capítulo 7, ele repete elementos da visão do capítulo 2. E depois, continuando com o capítulo 7, do versículo 9 até o versículo 14, Daniel apresenta aí uma cena de julgamento, onde tem um juiz, os livros são abertos e há um julgamento que acontece. E este julgamento é muito importante. Nós vamos analisar e estudar mais sobre este julgamento no próximo estudo. Por hoje, vamos pular esta secção do versículo 9 a 14. E vamos pular para o versículo 15 a 28. Entre o versículo 15 a 28, Daniel recebe a interpretação correta do sonho que ele recebeu no início do capítulo 7. Nós vamos abrir a Bíblia e, utilizando a Bíblia, vamos analisar este sonho de Daniel. Daniel capítulo 7, começando pelo versículo 15. O versículo 15 diz o seguinte: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e ali pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Daniel estava interessado na verdade. Ele recebe um sonho e não conseguia interpretar o sonho. Mas graças a Deus, Deus envia alguém para ajudar Daniel a interpretar o sonho. Muitos dizem que é difícil interpretar a profecia. É difícil estudar o livro de Daniel. É difícil estudar o livro de Apocalipse. Na verdade, só devemos ter calma, porque sempre que a Bíblia apresenta algo simbólico, se continuarmos a ler, nós vamos encontrar o significado de todo o simbolismo. É só lermos com calma e paciência e descobrimos o significado das coisas. Daniel, no versículo 19, diz o seguinte: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. Daniel viu 4 bestas, 4 animais. Mas Daniel estava muito interessado no quarto animal. A característica do quarto animal era muito diferente em relação aos primeiros 3. E Daniel pede ajuda. Daniel, graças a Deus,
recebeu esta ajuda. Mas antes de interpretarmos, utilizando o texto bíblico, qual é este quarto animal? Por que Daniel estava tão interessado neste quarto animal? Vamos rapidamente analisar os primeiros 3 animais. Daniel, na sua visão, ele viu um leão com asas. Este leão representava o reino da Babilônia. Depois deste leão, ele viu um urso com um ombro mais elevado em relação ao outro. Esta é uma descrição da Medo-Persa, que antes de conquistarem a Babilônia, haviam sido reinos separados, mas uniram-se, e um reino era mais forte em relação ao outro. Além disso, ele viu também um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, que foi uma referência à Grécia. Finalmente, ele viu o reino da Roma, um animal terrível, o quarto animal. O quarto animal que Daniel viu representa a Roma. E da Roma, segundo Daniel, levantam-se outros reinos e outros poderes. Mas Daniel enfatiza um chifre pequeno que é perseguidor, persegue o povo de Deus, tenta mudar as leis e tenta mudar o tempo. Vamos abrir as nossas Bíblias e juntos vamos ler esses versículos que revelam estes detalhes sobre esses poderes que se levantam do quarto animal. O versículo 20 diz o seguinte: e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. A Bíblia aqui revela que surgirá um chifre pequeno, e este chifre pequeno, ao surgir, vai fazer cair 3 impérios. E nós vamos analisar quais são esses 3. O primeiro foi o Império dos Vândalos, em 406 d.C., que estava localizado em África. Depois disto, em 408, foram os visigodos, que estavam localizados na Espanha. E em 453, os ostrogodos, que também estavam localizados na Itália. Com precisão, a profecia de Daniel se cumpriu. E pela descrição que Daniel apresenta deste chifre pequeno que persegue os santos, só pode ser um poder. Vamos continuar a ler para descobrir qual é este poder. Versículo 21. Daniel diz: eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Este poder que se levanta é um poder que perseguiu o povo de Deus. Na história do mundo, só tem um reino que surge entre os outros 10 reinos que vêm da Roma pagã, que eliminou estes 3 reinos que eu acabei de mencionar. E este poder é o poder papal. O versículo 25 apresenta mais detalhes sobre este poder. O porquê que temos a certeza que é o poder papal. Diz o seguinte, o versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A Bíblia aqui apresenta um tempo de perseguição. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tudo isso é linguagem simbólica para indicar o período em que o sistema papal perseguiria os santos. A terminologia tempo, neste contexto, é uma referência a um ano. Ela foi mencionada também em Daniel capítulo 4, quando a Bíblia faz referência ao período em que o rei Nabucodonosor estaria afastado do reino por loucura. E a Bíblia diz que ele estaria afastado por 7 tempos. E cada tempo representava
um ano. Quando Daniel faz referência a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ele está revelando que o povo de Deus passará por um período de perseguição. Mas o que significa um tempo? Um tempo é equivalente a um ano. Em Daniel, capítulo 4, a Bíblia relata a profecia condicional sobre a loucura de Nabucodonosor. Se ele se arrependesse, não passaria por uma humilhação. Mas como ele foi orgulhoso, ele passou por 7 anos de loucura. E a Bíblia apresenta como 7 tempos. Então, em literatura profética, várias vezes a terminologia tempo refere-se a um ano. Então, Daniel, quando diz que o povo de Deus passará por uma perseguição por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é uma referência a um ano. Tempos é uma referência a 2 tempos, nesse caso seriam 2 anos. E metade de um tempo é metade de um ano. E se anualmente no calendário eles possuíam 360 dias, juntando um ano, 2 anos e 1 ano e meio, nos dá 1260 dias. Isto é, juntando um tempo, que é um ano, 2 tempos, que representam 2 anos, e metade de um tempo, que representa metade de um ano, juntando os dias todos de 3 anos e meio, de acordo com o calendário deles na época, teríamos 1260 dias. Na Bíblia, quando se fala de dias, nem sempre fala-se de dias literais. No livro de Ezequiel 4, 5, Números 14, 34 e outros versículos na Bíblia, nós descobrimos que várias vezes nas Escrituras, um dia representa um ano. É mais provável para quem lê pela primeira vez e entende o conceito de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quando ver e calcular e descobrir que Daniel estava falando que durante 1260 dias o seu povo passaria por uma perseguição, sendo uma literatura profética, é mais provável que Daniel não estava se referindo em dias literais, mas anos. E, na verdade, o que Daniel estava dizendo é que o povo de Deus passaria por uma perseguição. E essa perseguição causada pelo chifre pequeno, que representa o sistema papal, e duraria 1260 anos. Talvez alguém ouvindo isto pela primeira vez teria dúvidas, dizendo não é possível. Mas no ano 2002, em março, Papa João Paulo II pediu desculpa. Por quê? Porque ele diz que a Igreja Católica, de 538 até 1798, eles mataram aproximadamente 50 milhões de pessoas. Então, ninguém pode discutir com isso, porque a Igreja Católica reconhece, o sistema papal reconhece. O que Daniel está revelando é que se levantará um poder político e religioso, e este poder vai perseguir o povo de Deus. Mas Daniel também diz que este poder vai tentar mudar as leis de Deus. Não existe um outro poder na terra que tenha essa influência política e religiosa com a capacidade de fazer o que a Bíblia está descrevendo nestes versículos. Continuando com essa informação do pedido de desculpa dos papas, o Papa Francisco também pediu desculpa sobre a perseguição que os fiéis sofreram durante os 1260 anos. Quando ele viajava pela América Latina, ele também pediu desculpa porque ele lembrou várias atrocidades que foram cometidas contra muitos protestantes na América Latina. Por isso é que Daniel teve muito interesse em procurar descobrir quem representa ou qual é o sistema que representa o pequeno chifre. Porque é um chifre que vai aterrorizar a vida dos santos. Só que a Bíblia não termina
esta profecia com uma nota de medo e terror. Se continuarmos a ler, em Daniel 7, o versículo 22, a Bíblia diz que o povo de Deus vai sofrer. Mas o versículo 22 diz o seguinte: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Esta perseguição de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, foi apenas entre 538 até 1798 e passou. E durante este momento muitos fiéis passaram por várias dificuldades, mas Jesus concedeu coragem e força para o seu povo passar por esse momento difícil. Alguns perderam as suas vidas, mas felizmente morreram em Cristo. Todo mundo que vive no planeta Terra corre o risco de morrer a qualquer tempo. Mas aqueles que estão ligados com Cristo, eles não temem a morte, porque o ancião de dias fará justiça para o seu povo. Nós vamos continuar a ler e vamos para o versículo 24. Vamos ler mais um pouco sobre o chifre pequeno e diz o seguinte: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 26. Mas depois se assentará o tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Normalmente, as pessoas temem o julgamento, mas os últimos versículos de Daniel apresentam o julgamento como uma boa notícia para o povo de Deus. O julgamento é apresentado como uma boa notícia para o povo de Deus, porque quem está com Deus não teme o julgamento. No próximo estudo, nós vamos falar mais sobre este julgamento que é apresentado em Daniel 7, versículo 9 em diante. Até o próximo estudo.